Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, sou Tony Luiz. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre transistor SMD, tá? Vou aqui, transistor SMD. Vou falar um pouquinho sobre esse transistor aí, porque esses transistores é danado para bater em tecla, tá? Porque eles são muito parecidos e tem função diferente, tá? Então o primeiro que você vai encontrar lá é um MOSFETzinho pretinho, tá? Que ele é assim, ó, com 3 perninhas, tá? Vou mostrar dar só um exemplo aqui para vocês de qual que é. Então são esses transistinhos aqui, ó, tá? Esses são os transistinhos SMD. Então eles podem vir assim, tá? Eles podem vir assim, maiorzinho um pouquinho, tá? Dessa forma. E às vezes costuma vir até mais miniatura, mais pequenininho. Esses são os mais comuns, que mais a gente encontra, tá? Então vamos passar algumas dicas aí para vocês. Então esse aqui é igual o transistor normal, tá? Base, coletor, emissor. Que ele pode ser assim ou com setinha para dentro, tá? Pode ser PNP ou NPN, tá? Como é que você mede ele? Sempre quando ele estiver assim, a gente tá vendo ele por cima aqui, nessa forma aqui, ó, tá? A gente tá vendo ele por cima aqui, ó, tá? Tanto pode estar aqui, como pode estar na placa de baixo, tá? A vista por cima aqui, ó. Então a gente tá vendo ele por cima aqui, da mesma forma tá aqui, ó, tá? Com multiteste na escala de x1, tá? Então aqui, ó, é base, coletor, emissor, ó. Sempre eles estão nessa posição, tá? Não importa a posição que ele esteja, assim, ou assim, ou assim, tá? Desde que você mantenha isso aqui como referência. Esse lado é o base, de cá emissor e coletor. Ele vai medir um transistor normal, como você mede um BCzinho, igual tá aqui, ó. Então esse é o transistor normal, tá? É o transistor SMD pretinho normal, que você mede na escala de x1, tá? Na escala de x10K, ele vai pegar uma fuga de emissor para coletor e de emissor para base, tá? Na escala de x1 ele não dá, ele só dá de base para emissor, base para coletor, ele não pode dar nenhum outro ponto. Igual método transistor normal. Na escala de x10K, você vai achar uma fuga, né, entre emissor e base e emissor coletor, tá? De coletor para emissor não dá, e de coletor para base também não dá, tá? Essa é a medição normal desse transistor. Mas você vai encontrar também um outro transistor que é bem parecido, que é igualzinho, tá? Que é o mesmo. Que a gente chama ele de PDTC. Não me pergunta qual que é a sigla, que eu não me lembro mais, tá? A gente fala um PDTC, transistor PDTC. Então esse transistor, ele é diferente desse aqui, tá? Ele é um transistor, vou dizer, maior, porque ele tem mais elemento interno, tá? Então ele é um transistor que ele tem um resistor, tá? Até na base, ele tem um resistor até na base. Para coletor ele é normal, para emissor ele é normal, tá? Mas ele tem um outro resistor aqui, ó, daqui para cá, ó, tá? Então esse transistor PDTC, as medidas não são iguais para cá, tá? Para esse aqui, tá? Então você vai achar, esse a gente mede sempre na escala mais alta, tá? Na escala de X, X1K ou X10K, tá? Se você medir na escala de X1, por exemplo, ele vai dar como aberto, porque esses resistores têm um valor meio alto. Então,
você vai achar uma fuga aí na escala de X1 ou X10K, você vai achar uma medida de transistor de base, né? Aqui seria a base, coletor, emissor. Você vai achar uma medida de coletor e para emissor, tá? Com uma resistência interna, tá? Você vai achar essa resistência interna aqui, ó. O valor dessa resistência interna aqui, ó. Para cá e para lá, ó. Quando você virar a ponta do multiteste, tá? Você vai medir para cá, ele não vai dar, né? Para cá ele vai dar por causa de um resistor aqui, ó, tá? E por causa da fuga do próprio transistor. Mas ele não pode dar aqui nem aqui, ó, do lado reverso. Aliás, daqui para lá ele vai dar, tá? De emissor para coletor ele vai dar. Ele só não vai dar de coletor para emissor. Quais as medidas desse aqui, ó, na escala de X10K, porém uma diferença de resistência ohmica interna, tá? Porque por causa de dois resistores que tem aqui dentro, ó. Então é um transistor, se medir na escala de X1, ele vai dar como aberto, tá? Você vai acabar trocando ele sem precisar, porque ele é assim mesmo. A medida dele é bem alta, tá? Você vai pegar isso aí só na escala de X1 ou X10K, tá? Mas ele é normal. Então esse é o segundo transistor, né? O segundo transistor SMD. Existe um outro também, tá? Que ele é igual ao SMD normal, transistor. Esse ele pode vir assim, tamanho miniatura, como ele pode vir maior assim, tá? Transistor MOSFET, tá? Esse já é o MOSFET. Então eu vou desenhar ele maior aqui, para ver se cabe dentro do esquema aqui. Ver se vai caber dentro do esquema. Ele é o MOSFET, tá? Então o MOSFET, ele é um transistor normal assim, né? Com algumas mudanças aqui dentro, interna. Aqui você vai ter assim, né? Aqui você vai ter outra assim. Isso aqui está interligado aqui. E aqui, aqui tem um diodo. Tá ligado aqui, ó. Então esse é o MOSFET, é o símbolo do MOSFET. O MOSFET você já sabe que é gate, né? Dreno e source, né? Esse transistor já funciona com pulso, com chaveamento, tá? Esse transistor aqui vai precisar de uma onda quadrada aqui, ó, chegando aqui no gate dele para ele fazer o chaveamento daqui para cá, ó, tá? Então esse é o transistor MOSFET, que é desse transistor que é igual a esses aqui mesmo, ó, tá? Então são muito bem parecidos, por isso que é bom você olhar no esquema, você ter certeza, tá? Que às vezes as numeração aqui interna aqui, ó, às vezes é tão pequenininha que às vezes não dá nem para ver, né? E você acaba confundindo, tá? Então são esses três tipos de transistor para você achar a diferença entre eles. Mas existe mais um, tá? Existe mais um também, tá? Assim, ó. Que é igualzinho esses PTC, igual esses aqui normais, né? Pequenininho aqui, ó. Que ele não é transistor, tá? Ele é diodo. No circuito, dá para você medir na escala de X1, tá? Na escala de X1. Como é que você sabe quando ele está trabalhando como transistor ou como diodo? Porque existe um jumper daqui e aqui, ó. Tá? Quando essas duas perninhas tá jampeada, tá no mesmo impresso aqui, ó, ele tá trabalhando como diodo, tá? Então vai medir como um diodo normal assim, ó. Então essa é outra forma desses SMD. Por isso que às vezes no local assim você mede daqui para cá, tá dando em curto, mas não é que tá dando em curto, é porque o chassi tá jampeando aqui, ó. Se você olhar bem mesmo assim, esse ponto com esse aqui tá interligado, ó, tá? Então esse aqui é o mesmo SMD, transistor SMD, trabalhando como diodo, tá? Tem ele também, tá? Tem ele também
trabalhando como regulador, tá? Como regulador. Aqui nesse caso aqui, regulador, estabilizador, né? Trabalhando como estabilização. No caso é aquele, o TL 431, tá? Se eu achar o esquema interno dele, eu mostro para você, porque isso aqui na realidade ele não é um transistor, né? Aqui nesse caso ele é um CI, tá? Ele é um CI, então vamos pôr aqui IC. Ele é um circuito integrado, tá? Ele é 3 perninhas só, é parecido com esses aqui, né? É igualzinho esses aqui, só que ele já é um circuito integrado, tá? Então, no caso aqui, o mais comum é o TL431, tá? O TA431. Terminou em 431 aqui, ele pode ser um CI, tá? Então, também não vai medir nenhum igual nenhum desses aqui, ó, tá? Vai medir de outra forma, porque aqui já tem um conjunto de peças internas, né? Então, são totalmente diferentes. Bom, pessoal, por enquanto, eu vou deixar essa aula aí, vou terminar por aqui, para não ficar muito longo, para não ficar muito enjoativo. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? A diferença entre os SMD, né? Entre eles, entre um e outro, tá? E eu vou colocar no próximo vídeo aí como eu acho a diferença entre um e outro quando eu estou na placa, medindo na placa, tá? Então vocês não perdem a próxima aula, que eu vou estar explicando aí como você, no chassi, quando você está medindo na hora, sempre você definir quem é quem aqui, tá? Ok, pessoal? Então um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.